Olá, pessoal! No vídeo de hoje, vou mostrar como decorar a sua varanda ou loggia utilizando ripas de madeira. Vou compartilhar instruções passo a passo, além de exemplos de fotos inspiradoras para você se guiar. Se você está buscando transformar esse espaço em um ambiente aconchegante e estiloso, fique comigo até o final e descubra dicas práticas que vão fazer toda a diferença na sua decoração. Vamos lá! Como é a aparência de sua varanda? Em uma espécie de depósito, onde você armazena o estoque, o lixo do ciclo ou desculpe jogar fora e, ao mesmo tempo, seca a roupa, ou em um espaço de convivência completo, onde é bom relaxar e trabalhar. A segunda opção é muito mais popular, e isso só pode agradar. Isso significa que o acabamento da varanda merece uma abordagem séria. Vamos falar sobre isso. Requisitos para o material de acabamento da varanda ou loggia. Vamos começar com a designação dos requisitos que devem corresponder ao material de acabamento da varanda ou loggia. Como a varanda é uma parte saliente do edifício, ela fica mais exposta a fatores ambientais negativos. Portanto, o material de acabamento deve ter as seguintes qualidades: de resistência à umidade, segurança contra incêndio, resistência a mofo, insetos e outras microflora patogênicas, imunidade à radiação ultravioleta, segurança ambiental, baixo peso. Esse último deve ser observado para não sobrecarregar a estrutura de suporte de carga. Além disso, ao escolher um material de acabamento, dois critérios importantes devem ser levados em conta: a temperatura na varanda, se ela é aquecida ou não, o objetivo funcional desse espaço. E claro, as dimensões do cômodo também desempenham um papel importante na escolha dos acabamentos. Falando em varanda, também nos referiremos à loggia. A diferença é que a varanda é adjacente ao edifício com apenas uma parede traseira, 3 lados são abertos, a loggia é aprofundada na fachada e tem apenas uma parede aberta. Revestimento de ripas para a varanda e vantagens. Por que decidimos parar no acabamento ripado da varanda? Vamos ver o oposto. Por que outros materiais não são aceitáveis? O teto falso na varanda não é aceitável porque não deixa passar a umidade. Isso pode causar a formação de mofo em condições de alta umidade, o que é típico da varanda, especialmente se ela não for aquecida. O mesmo se aplica às estruturas suspensas. O revestimento de ripas é capaz de resistir à alta umidade, especialmente se o material da ripa for escolhido corretamente. De qualquer forma, as ripas não permitirão o acúmulo de umidade. Ripas de madeira. Suas vantagens óbvias são respeito ao meio ambiente, ou variedade de formas e texturas, a aparência elegante. As desvantagens são a suscetibilidade da madeira ao apodrecimento e aos ataques de insetos, o que exige tratamento adicional. Como tratar as ripas de madeira antes da instalação na varanda, nos lhe contaremos mais. 2. Ripas de plástico. Longa vida útil, fácil de manter, design diversificado, fácil instalação, peso leve, preço acessível, ou não têmia. Alta umidade e as flutuações de temperatura. Poderia ser considerado o material ideal para o acabamento da varanda, se não fossem as desvantagens, que devem ser necessariamente levadas em conta. O plástico ou não respira. Ele é suscetível a danos mecânicos, e fácil de arranhar e os arranhões são claramente visíveis. Com a luz solar intensa, os vagões de plástico podem queimar, portanto, se a sua varanda for ensolarada, tome cuidado com cortinas ou persianas densas. Por fim, lembre-se de que o plástico parece bastante barato. As ripas de plástico não deixarão sua varanda apresentável. 3. Ripas de alumínio têm uma longa vida útil. Aparência apresentável. Não estão sujeitas a mofo, ferrugem e ataques de insetos. Não temem as flutuações de temperatura. Não pegam fogo. Resistente à umidade. As desvantagens incluem um preço bastante alto. As ripas de alumínio também exigem tratamento especial, proteção contra ferrugem. Como se preparar para a instalação de ripas na varanda ou loggia com suas próprias mãos? O acabamento da varanda com ripas também é bom porque pode ser feito com suas próprias mãos. Aqui falaremos sobre as peculiaridades da instalação de diferentes materiais.
Se sua escolha for ripas de madeira, serão usados diferentes tipos de madeira para o acabamento. As variedades mais duráveis, carvalho e laricio, também são as mais caras. E por isso que o pinho e a tilha são usados com mais frequência. A guarnição de madeira sempre parece luxuosa, mas antes da instalação, o material deve ser preparado. A madeira pode ser tratada com tintas, verniz ou impregnação especial. As tintas podem ser óleo, costumava ser muito popular, mas agora quase não é usado. Elas protegem bem, mas perdem a aparência rapidamente. A cada 2 anos, ou até mesmo 1 ano, o revestimento precisa ser renovado. Ao que dica, fica bem na madeira, formando uma película fina, mais forte. Tem alta resistência ao desgaste e protegem contra a umidade. Acrílico, à base de água. Também criam uma película protetora forte e bonita. Os vernizes também diferem em sua composição química. Os vernizes a óleo são os mais baratos. Eles têm uma variedade de cores e são bastante confiáveis na proteção contra a umidade e abrasão. Os alquídicos são protetores confiáveis e têm um excelente brilho. Os acrílicos são excelentes para a madeira, mas são menos resistentes à abrasão do que os outros. Poliuretano, o mais durável de todos, por isso e frequentemente usado para acabamento externo. As impregnacões não formam uma película na superfície, mas protegem a madeira de fatores negativos. Antissepticos se evitam a formação de mofo e fungos. Eles prolongam a vida útil da madeira. Após a impregnação com antisseptico, é necessário aplicar uma composição protetora. Composições retardantes de fogo não precisam de explicação. Elas tornam a madeira resistente não apenas ao fogo, mas também aos danos causados pelo mofo. Morilca, são impregnados para dar à madeira a tonalidade desejada. Podem ser à base de água, álcool ou óleo. Não criam uma película protetora. Para fechar os poros da madeira, o azul é usado como impregnação. Ele protege contra o desbotamento e o escurecimento, portanto essa impregnação pode ser usada para o acabamento. As ripas de plástico não precisam de nenhum pré-tratamento, mas as ripas de alumínio podem, infelizmente, ser propensas à corrosão. Portanto, também devem ser protegidas antes da instalação. Isso é feito de várias maneiras: revestimento mecânico com vernizes ou tintas, oxidação química, anodizácal de alta tensão e assim por diante. Não vamos nos deter em detalhes sobre esse assunto, afinal, não é sobre isso que o artigo trata. É importante certificar-se de que as ripas de alumínio que você comprar para o revestimento da varanda tenham sido submetidas a um tratamento anticorrosão. Ferramentas e materiais necessários para montar as ripas na varanda. Além das ripas, você precisará para a instalação perfis de aço, em ângulo e em forma de U. Guias. Cabides fixadores. Preparo e ferramentas. Tesouras de metal. Nível de construção. Furadeira ou perfurador. Roleta. Marcador. Acabamento da varanda com ripas, passo a passo. Tudo começa com as medidas. Elas também o ajudarão a calcular o número necessário de ripas. Portanto, arme-se com uma fita métrica e meça os planos que deseja cobrir com as ripas. Ao fazer o cálculo, leve em consideração o método de instalação fechado. As ripas são colocadas umas sobre as outras e formam uma tela contínua ou aberto. As ripas são colocadas em intervalos, ou sem uma fenda, quando as ripas estão bem adjacentes umas às outras. Se você for fazer o acabamento do teto da varanda com ripas, lembre-se de que ele ficará mais baixo. Pelo menos 4 centímetros mais baixo, e ainda mais se estiver planejando iluminação. Medido-se agora. Em seguida, os perfis metálicos são montados. Não se esqueça de medir a parede com um nível antes. A instalação dos perfis começa com as guias de canto. Faca furos a uma distância de 30 a 40 centímetros e fixe os perfis com pregos de cavilha. Você precisará de ganchos para os perfis se a construção ficar a uma grande distância da superfície original. As longarinas são instaladas junto com os ganchos. Prepare ripas do comprimento que você precisa. Elas podem ser colocadas na horizontal ou na vertical.
Isso depende das dimensões de sua varanda e de suas ideias de design. As ripas são instaladas sobre os trilhos. Elas são inclinadas e niveladas até que se ouça um clique característico. Depois disso, as incercuis decorativas podem ser instaladas. Algumas palavras sobre o isolamento da varanda antes de montar os trilhos. Se você planeja usar a varanda como um espaço de convivência, ela deve ser isolada. Portanto, agora vamos dar um passo atrás e falar sobre o isolamento da varanda. E claro que isso deve ser feito antes do acabamento. E mesmo antes do isolamento, é necessário fornecer uma boa impermeabilização. É necessário isolar as paredes e o teto. Para isso, pode ser usada uma placa de espuma de poliuretano, que fixada com cola ou com a ajuda de buchas. Os espaços entre as placas são preenchidos com espuma de montagem. O acabamento subsequente pode ser iniciado após a secagem completa. A espuma de poliestireno em folha é um material de isolamento moderno que atende a todos os requisitos de isolamento. O principal é que a placa de lamineral deve ter a espessura correta. Uma placa muito fina não protegerá contra o frio. A superfície da folha de alumínio é colocada dentro do cômodo. Isso cria um efeito de garrafa térmica. Se você planeja usar a varanda no inverno, então, além do isolamento térmico, é necessário pensar no aquecimento. Nem mesmo o isolamento térmico mais confiável não aquecerá no frio. Decoração de varanda com ripas em diferentes estilos de interiores. Bem, agora vamos falar um pouco sobre os estilos de interiores nos quais sua varanda de ripas será mais apropriada. Na verdade, esse acabamento é universal, e só uma questão de escolher o material. Os fãs dos estilos country, Provence, eco e escandinavo devem optar por ripas de madeira. No estilo escandinavo, as ripas podem ser pintadas de branco, no estilo campestre, cobertas com verniz, no estilo ecológico e provençal, com verniz incolor. O estilo mediterrâneo também gosta de madeira natural. As ripas de plástico são adequadas para os estilos moderno, minimalista e eclético, e as ripas de alumínio para os estilos techno, loft e high-tech. A combinação de diferentes materiais e técnicas de acabamento fica bem. Por exemplo, você pode fazer um teto de ripas e cobrir as paredes da varanda ou loggia com painéis de madeira ou MDF. O que mais deve ser considerado no acabamento de uma varanda? Por exemplo, em que andar ela fica? Se for no último, sob o telhado, a impermeabilização deve receber atenção especial. Isso deve ser feito tanto na parte interna quanto na externa. E é melhor confiar isso a profissionais. E assim chegamos ao final do nosso vídeo sobre a decoração de uma varanda ou loggia com ripas. Esperamos que as instruções passo a passo tenham sido úteis e que as fotos inspiradoras tenham despertado a sua criatividade. Lembre-se de que a personalização do seu espaço é fundamental para torná-lo aconchegante e único. Agora é a sua vez de colocar a mão na massa e transformar a sua varanda em um ambiente agradável e estiloso. Obrigado por nos acompanhar e até a próxima!